Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Podolivecast, o podcast da podologia. Sou o Jonas Campos, sou podologista, professor e empreendedor na área. Estou diretor do Instituto Brasileiro de Podologia e tenho esse programa aqui, esse projeto que é o Podolivecast, onde eu trago sempre convidados aqui que são pessoas relevantes na podologia, pessoas com histórias marcantes, pessoas que são mentes pensantes, brilhantes, que estão fazendo acontecer a podologia brasileira. E antes de começar e apresentar aqui a minha convidada de hoje, eu quero agradecer o nosso patrocinador. Este episódio é patrocinado pela Podalmaster, que é a nossa loja de produtos para podologia, onde você encontra todos os itens para o seu dia a dia de trabalho. Então, desde instrumentais, descartáveis, equipamentos, mobiliários, tudo o que você precisa para atender os seus clientes, sempre com qualidade e oferecer os melhores resultados. E obrigado, Podalmaster, por estar aqui conosco, acreditando nesse projeto. Você pode fazer seu pedido através do site, que é o podalmaster.com.br, ou pelo WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela. E você também pode seguir lá no Instagram para acompanhar todos os detalhes, as novidades, as informações e dicas que a galera sempre posta lá. Beleza? Obrigado, Podalmaster. E agora, então, vamos apresentar aqui a minha convidada de hoje, ela que é podóloga, ela é técnica em podologia, também graduada na área de estética, proprietária da Podopele, que é uma clínica de podologia e vários outros serviços. Ela que foi minha aluna. É. Rosângela Félix. Oi, tudo bem, Rosângela? Tudo bem, Jonas. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Você sabe que eu sempre te falo isso. Obrigado mesmo. E obrigado por ter surgido no meu caminho. Eu que agradeço. Foi um prazer fazer parte dessa história toda. E que a gente estava aqui começando, né, nos bastidores aqui conversando, que eu quero que você compartilhe com essa galera, né? O pessoal que acompanha a gente aqui, se eu tiver enganado, vocês me corrijam aqui no chat, né? Mas a grande maioria aqui são profissionais de podologia, sim, profissionais que também uma boa parte estão iniciando, né, ou desejam entrar no mercado e que encontram alguns desafios. Só que acho que quando a gente está vivendo um desafio, parece que só a gente está vivendo o desafio, né? Que é só a gente que passa perrengue. E eu gosto de trazer gente aqui que hoje é grande, gente que superou, que cresceu, que alcançou grandes resultados na vida através da podologia. E que no começo passou perrengue também, foi difícil, mas que por ter acreditado, permaneceu, persistiu e que hoje tem o sucesso que tem. Né? Então eu queria que você começasse contando um pouco dessa sua trajetória. Certo, mas antes de mais nada, eu trouxe algo para você. Não ia deixar de trazer, tá? Nossa! Não poderia. Tá? Caramba, que legal. Tem algo aqui dentro que é como eu te vejo. Então, olha como é que será que eu vejo o Jonas. Gente, olha que lindo. Vamos ver. Olha só que legal, gente. Não vou mostrar para vocês. Não, mostra. Caramba. Você é isso aí. Você é legal, isso. Gente, olha só que bacana. Você é essa águia aí. Você é aquele mestre que empurra seus filhotes, que é os alunos, para voar. Que lindo! Né? A águia representa isso, né? Lindo, força, cara. Liberdade. Amém. E eu te vejo assim, uma águia. E eu sou tua fã, tu sabe, não é puxar saco, não. Já te falei que não é puxar saco, mas é o reconhecimento aqui, que... Realmente linda, linda, linda. Eu te vejo dessa forma. Obrigado, eu sei, obrigado. Você falou da superação, mas eu sei que também tua história, eu sei quanto você superou e quanto você trabalhou para estar aí, obrigado. Onde você está. Muito obrigado. Que alcance novos voos, tá? Amém, amém. Bem o céu. A águia tem essa característica, né? Ela
precisa trocar essas penas, né? Exato. Quando ela vai crescendo, ela vai alcançando voos maiores, mais altos, ela precisa ir trocando a pena, né? Sim. E que representa as fases da vida, né? Sim. Adorei, gostei muito. Eu te vejo dessa forma. Que lindo. Muito Maga, obrigado, nada, imagina. Cara, que legal. Linda, 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 linda. Vai ficar aqui. Pode ficar aqui, Thiago, ela? Então tá bom. Isso. Pra mim aqui, né? Vai ficar olhando aqui o gato. Pô, linda, linda. Obrigada. Então tá bom. Agora, Te peguei de surpresa, eu sei. agora quebrou todos os protocolos aqui. Mas tá ótimo, isso. sem problema nenhum. Maravilhoso. Então conte aí, vamos contar, né? Vamos lá. Como é que aconteceu a podologia na sua vida, né? Como é que você teve esse primeiro contato? Então, o Anderson teve aqui na entrevista, ele não se lembrou depois, eu até briguei com ele. Falei, não, Anderson, foi dessa forma. Na verdade, o Anderson tem psoríase, tanto nas mãos quanto nos pés. A psoríase dele é bem agressiva. E entra a parte de autoestima, né? A pessoa fica com baixa autoestima. E ele começou a procurar médicos e tudo, aí falaram do IBRAP para ele. Ele foi lá, fez a consulta, não me lembro ao certo, mas ele fez com a profissional, e ele retorna em casa falando que eu tinha que conhecer a podologia, que era muito legal e tudo. Na época eu já era do meio da parte da beleza, eu já era cabeleireira, já fazia maquiagem, depiladora, sempre foi muito de fazer cursos. Ele, você tem que conhecer. Eu falei, o que é? Eu não sei, acho que é médico, eu não sei o que é. Eu falei, tá. O tempo passou. Aí teve esses cursos finais de semana que algumas faculdades ofereciam, e eu fiquei curiosa. Aí eu fiz o curso de podologia, noções de podologia básica, e depois eu também fiz um curso um curso livre sobre doenças nas unhas com uma podóloga. Tá bom, passou-se o tempo e eu tô lá fazendo meus atendimentos a domicílio e tal. Como manicure. Como manicure, só que eu era uma manicure que não era só manicure, trabalhava como cabeleireira, depiladora. Eu pensava da seguinte forma, já que eu estou atendendo o cliente, ele tem que fazer tudo comigo, não vai no salão não. Então, eu trabalhava dessa forma e o que acontece? A manicure você tem atendimento semanal. A mulher precisa fazer a unha semanalmente. Então, toda semana eu tinha minha cartela de clientes. E teve uma cliente em específico que chegou para mim e falou, Rosângela, abriu uma graduação e você que vive estudando, eu acho que tem tudo a ver com você, que é estética e cosmetologia. O nome dela é Maria do Carmo, é minha cliente até hoje, como podóloga. E eu fui lá na época, se eu não me engano, era na Estácio. E eu cheguei e não deu para pagar. Aí, poxa, eu falei, já sei. Eu estava determinada a voltar meus estudos. Tudo depende de foco, de determinação e de meta. E eu estava. Agora era o momento, aquele momento, era naquela hora, não poderia passar. E eu fui lá no IBRAP, eu falei, já sei, não dá para fazer a graduação, eu vou fazer então um técnico em podologia, porque eu já sei o que é. Aí eu fui lá no IBRAP, era dentro dos conformes, mais ou menos. Eu falei, dá para me encarar. Aí fiz a matrícula, tudo bonitinho. Nesse ínterim, o Anderson, ele sempre me apoiou em tudo, nessa questão dos meus estudos, sempre do meu lado. E ele vai, não, faz sim, vai estudar. E eu fiz a inscrição, e aí o que acontece? Veio a lista de material. O Anderson já trabalhava com os eventos, e mesmo no início, você sabe que todo início é um pouquinho dificultoso, né? Entra a questão financeira e tal. Aí veio aquela lista de material, eu falei, poxa, não vai dar, e agora? E ele estava num evento de música, show de rock, e ele trabalhava lá com as bandas, alocava, e ele não tinha ninguém para ficar na bilheteria, né? Aí eu falei, bem... Ele me botou na bilheteria, eu falei, bem, vou fazer um investimento para a família. Um caixa dois. Aí o que eu fazia? Eu pegava uma parte do dinheiro lá da bilheteria, ele já tinha vendido ingresso antes, como ele sempre faz, mas sempre tem aqueles que entram na hora, né? Aí ele chegava para mim, e aí, Rosângela, entrou quanto? Aí eu falei, só entrou X.
Eu não precisava saber o montante, né? Estava investindo na família. Aí ele, tá bom. Aí ele pegava o dinheiro, me dava uma metade, só que eu já estava com uma parte comigo, que era justamente para quê? Para pagar esse material, meu material. Porque o custo do laboratório, o pessoal reclama, mas é alto, né, os materiais, mas eu tenho material até hoje. Se você cuidar direitinho, Jonas, é um material que vai te durar a vida toda. Verdade. Né? Então, você tem eu sempre tive muito cuidado com o material. E foi o melhor investimento, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter feito isso. Eu agradeço muito a ele, pela época do Don't Shop lá, dos festivais, e a sabedoria que Deus me deu, né, de dividir, né? E não chegar, pegar o dinheiro e gastar com besteira, com uma roupa, com perfume, com festa. Eu falei, não, vou investir em mim, vou investir na minha família com um curso e me profissionalizar. Foi isso que eu fiz. E interessante que, para você ter ideia, a situação era tão difícil quando eu era manicure, e uma vez me roubaram, eu só tinha 2 alicates. O Anderson até falou isso, não era como podólogo. Como podólogo você é obrigado a ter teu kit de 6 unidades, né? E eu só tinha 2 alicates. E eu fui fazer um atendimento e eu tinha conseguido, com muito sacrifício, a juntar o dinheiro para comprar mais um alicate. E eu fiquei com 3 alicates, eu estava no auge. Poxa, agora tenho 3, não tem mais 2. E eu fui fazer um atendimento na minha mãe, ela chamou uma pessoa e eu mostrei para minha mãe, olha o que eu consegui comprar. Era aquele mundial rajado, né? Na época era caríssimo, no caso para mim. E a cliente pegou, foi embora e levou o alicate. Eu não vi. Cheguei em casa, fui ver no material, que eu sempre limpava, tudo bonitinho. E cadê meu material? Aí minha mãe, liguei, mãe, meu alicate está contigo? Ela falou, não, roubaram. Jonas, naquele momento, parece que meu mundo caiu. Eu chorei muito, porque tinha passado um mês ajuntando dinheiro para comprar o raio do alicate. E a mulher, numa certa situação, vai e me pega. Eu chorei tanto, tanto, tanto que eu falei, um dia eu vou ter tanto alicate, mas tanto alicate que eu vou dar para os outros. Eu vou dar para quem precisa. E hoje eu posso falar isso. A podologia me proporcionou a ter muito alicate, muito bisturi. Eu abro essa gaveta, me enche de orgulho. E foi tudo graças à podologia, né? E eu lembro muito, assim, daquele filme, Vento Levou. A minha vontade era tanto que eu falei isso e realmente aconteceu. Então, a podologia, para mim, tem sido tudo de bom, embora as dificuldades que foram inúmeras, conforme eu te falei. Eu tive a dificuldade também, eu era para ser canhota, né? Minha mãe me forçou a não ser. Com isso, no laboratório, eu tinha muita dificuldade na hora de segurar no alicate, de segurar nos instrumentais, de fazer o debridamento. Era muito dificultoso. E eu chegava em casa, chorava, chorava, chorava. Mãe, eu não vou conseguir. Anderson, não vou conseguir. Ele, não, você vai conseguir. Aí entra um homem parceiro, um marido parceiro, né? Que a gente precisa disso. E eu consegui, né, a persistência. Pegava a batata lá, na época da batata, daquele pé de gesso, né, com a vela, e eu ficava treinando. Aí eu via as colegas, né, a turma na época era muito pequena, se eu não me engano éramos 8, e elas na frente, eu ainda lá tentando. Na época era o Claudemir, tinha você, Rosângela, tá errado. E eu falei, não, os outros conseguem, eu posso. Então existe muito disso, né, também na parte da podologia, da força de vontade, da meta do profissional, do aluno, de, não, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Porque se na primeira barreira, na primeira dificuldade, você desiste, você não consegue, né? Então, temos que fazer o quê? Vamos, que eu vou conseguir, eu posso, e acreditar em si, né? E saber que Deus, principalmente, está do teu lado, te apoiando, e você entra com aquele apoio familiar, que sempre tem aquelas pessoas, amigos, que torcem realmente por você. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu no meu início da podologia. Entrei, comecei a trabalhar. Quando me formei, eu cheguei para minhas clientes de manicure, eu falei o seguinte, olha, dia tal, mês tal, eu vou ser podóloga. E a partir desse momento, eu não vou mais atuar como manicure.
porque eu vou ser podóloga. Aí ela, o que é podologia? Eu falei, você é uma agente da saúde e a podologia não combina em nada com o esmalte. Ela, não, mas você não pode me abandonar. Eu falei, não, tanto é que eu estou te falando com antecedência. Podólogas tem poucas, manicures tem uma porção por aí. Então, olha, aproveita esse momento e vai procurando alguém. E eu fui falando, e eu fiz exatamente isso. No dia que eu peguei meu diploma, não trabalhei antes, porque, para mim, na minha cabeça, era falta de ética, porque eu só seria capacitada quando realmente me formasse. Então, nunca tentei trabalhar como podóloga antes. Aí, peguei meu diploma, falei, a partir de agora eu sou podóloga, não sou mais manicure. A partir de agora, não me recuso a pegar um esmalte. E eu fui falando uma a uma para cada cliente. Teve uma que brigou seriamente comigo. Brigou mesmo, foi lá em casa, bateu lá em casa e falou, Rosângela, você não tem o direito de me abandonar. Aí eu falei, tenho sim, eu não tenho o direito de fazer isso comigo, de continuar como manicure. Então, é uma coisa que eu prezo muito até hoje, é isso. Quando chega algum cliente para mim, dá uma esmaltar aqui a unha para mim, eu falei, não, eu não sou manicure, sou podóloga, isso daí é para manicure. Tem uma manicure aqui, se você quiser, mas eu não acho prudente. Deixa essa lâmina aí, um pouquinho sem o esmalte, vai ser bom para você. E os clientes vão aceitando, tudo depende da tua postura, da tua posição e de confiar em você, né? Eu tenho algumas amigas que falam, eu vou largar o serviço de manicure, é o que me dá o retorno. Mas se eu fizesse isso, continuasse como manicure, as pessoas ainda me veem como manicure, como cabeleireira. Então eu tive que achar um rumo, um norte. Não, a partir de agora, incorporar, vestir a camisa, eu sou podóloga. Ponto final. Imagine isso em 2004. Hoje nós temos a internet, temos o YouTube, temos o WhatsApp, onde nós podemos, graças a Deus, a podologia está em alta. Antigamente as pessoas não sabiam o que era podologia, mas eu acreditei. Acreditei, ainda acredito, ainda tem muito, muito aí para a podologia crescer ainda. Mas também depende do nosso posicionamento como profissional de falarmos não. Não, eu sou isso. Eu sou um agente da saúde, eu estou contribuindo para o bem-estar do meu cliente, eu não vou fazer o que uma manicure faz, é autovalorização. Não desmerecendo as manicures, porque um dia eu fui. Sim. Né? Então eu valorizo e incentivo elas também a crescer, incentivo as pessoas, as podólogas, vamos lá, vamos crescer. Tenha coragem, acredita em você. Muito legal. Né? Eu achei legal o que você falou, né, eu sou podólogo tem pouco, agora manicure tem um monte aqui, né, inclusive tem uma aqui, tem uma ali, você já dá o caminho, porque eu acho que às vezes a gente vê as pessoas com tanta dificuldade de entrar no mercado porque elas não querem abrir mão do certo, né? E eu sempre ensino isso para as mentoradas, assim, se a gente ficar preso no que a gente tem, a gente não consegue focar no que a gente quer, Exatamente. no novo. A gente só consegue ir para uma nova fase se a gente sair dessa, né? Então, eu acho que é bem isso que você falou, assim, é uma forma da gente poder enxergar que a concorrência na podologia é menor e que a gente precisa ter um posicionamento como profissional de saúde, Sim. né? Que eu acho que isso é muito importante também que você enfatizou isso. E ter paciência também, né? Porque eu acho que uma coisa que hoje as pessoas têm dificuldade é ter paciência. Com certeza. Mas a culpa é da tecnologia, né? Porque você quer pegar um táxi, você pega o telefone e pede. Sim. Você quer pedir comida, você pede. Você quer tudo que você quiser, você pega o telefone na palma da mão. Você quer assistir uma aula, um filme, não sei o quê. Antigamente, na televisão, você tinha lá, sessão da tarde, você ficava ansioso para que amanhã vai passar. Sim. Hoje em dia, você a qualquer momento abre o Netflix, escolhe o filme que você quer, qual é o programa que você quer. E a gente e falar com as pessoas também, né? Antigamente a gente falava assim, não, quarta-feira que vem, eu vou encontrar com a Rosângela, eu vou falar com ela. Hoje a gente já mandou mensagem, Rosângela. Isso é rapidinho, né? E se você não me responde, eu ainda fico nervoso. Ô, Rosângela, me responde aí. Cadê? Né? Não. Então a gente está muito ansioso e com pressa em tudo na vida. Sim. E eu acho que profissionalmente isso também tem que ser observado, né, cara? Com certeza. Existe é como uma árvore. Eu, há muitos anos, fiquei dando aula inaugural. Sim.
Agora eu acabo não conseguindo participar de Sim. todas, mas de vez em quando eu acabo entrando. E eu faço sempre uma metáfora da semente. Para a árvore nascer, a semente tem que morrer. Sim. Então, o processo de formação é você pegar a semente e enterrar ela. E ela não... Você não bota a semente lá, no dia seguinte volta e tem uma árvore. É um processo, né? Então, acho que as pessoas precisam realmente, quem realmente quer entrar nesse mercado, em qualquer mercado. Você está falando Sim, de com podologia, que é certeza. o nosso mercado. Sim, sim, com certeza. Mas a gente poderia falar de qualquer área. Né? E a pessoa precisa acreditar, né? Precisa lutar. Nada vem fácil, nada. Né? Não foi fácil para você, não é fácil, como também não foi fácil para mim, não, né? Mas a gente faz se tornar fácil a partir do momento que a gente acredita, que a gente quer, que a gente luta, né? Que a gente tem um projeto, que a gente respeita, né? Os nossos limites e às vezes também que vai um pouquinho além dos nossos limites, né? Voar um pouquinho mais alto, acreditar, eu posso, eu vou conseguir. E graças a isso também, e não apenas visar dinheiro, ô Jonas, Sim. tem momentos na vida que a gente precisa também doar, mesmo sem ter o dinheiro. Antes eu falei contigo sobre o posto que eu trabalhei. Me conta aí como foi. Depois que você terminou terminei, né? Aí você começou a atender em domicílio. Sim, eu atendi, inclusive é aquela cliente que me motivou, a Maria do Carmo, me motivou a fazer a faculdade, não deu, eu me mirei lá no IBRAP, e me mirei também numa professora, que foi sua tia Carmen. Ela, com aquela postura, ela estava fazendo faculdade, eu acho que ela tinha terminado, estava no último período de biologia. Aí eu pensei o seguinte, um dia eu vou ser igual a ela, vou terminar aqui, eu quero isso para mim. Ela me deu, sem saber, de uma forma inconsciente, foi também a mira, né? Sim. E terminei ali a podologia, fui logo fazer a faculdade, né? Conforme eu falei, graças a Maria do Carmo. E nesse primeiro período da faculdade, teve uma ação cidadania, onde que a Maria do Carmo, ela trabalhava acho que numa empresa dessa, ela falou, Rosângela, você quer? Eu falei, quero participar. Não vai ter dinheiro, não. Eu falei, não tem importância. Eu me lembro que eu chamei uma amiga, a Bernadette, eu falei, Bernadette, bora? Aí ela me olhou assim, eu falei, não, vai ser legal, a gente faz uns cartãozinhos lá, coloca e vamos trabalhar. Ela, vou ganhar quanto? Não pensa em dinheiro, Bernadette, vamos pensar em experiência, né? Em divulgar. E um parêntese, né? Porque você 2004. ganha experiência, porque você vai para lá e vê muitos casos diferentes. Dali você divulga o seu trabalho, não apenas para os clientes que estão ali, mas tem gente lá fora que está participando ali que enxerga também, né? Sim, exatamente. No caso ali, foi lá numa rede de mercado e aproveitei, vamos lá, comecei a trabalho. Só que tinha um posto de saúde e eu não sabia que era um posto de saúde. Uma médica começou a me observar. Chegou perto de mim, ela falou, guarda, quantos materiais você tem, quantos kits? Juntos, eram 12 kits, né? 6 meu e 6 dela. Ela separou um para mim. Aí eu separei, ela quer fazer. Ela sentou, me lembro como se fosse hoje, começou a fazer várias perguntas, e você é recém-formada, tudo bonitinho, né? Tudo fresquinho, né? Tudo na ponta da linha, toda certinha. Depois vem os vícios aí que o tempo vai trazendo, que às vezes não é bom. Mas aí ele chegou para mim e falou, quero te fazer um convite. Ela falou, sou médica, você gostaria de trabalhar no posto de saúde? Eu falei, sim, de imediato, né? Aí ela virou, só tem um porém. Ela virou, eu perguntei, qual? Ela, você não vai ganhar nada. Eu falei, vou ganhar sim. Vou ganhar experiência, vou ter conhecimento, a prática. E isso ninguém vai nunca jamais tirar de mim. A experiência que eu vou ganhar. Então, eu aceito. E era justamente para cuidar de pessoas diabéticas. E lá eu aprendi muito com os médicos. Tinha o Dr. Jorge, eu não posso deixar de falar, e o Dr. Jefferson. O Dr. Jorge era dermatologista. Ele hoje é doutor 2 vezes, né, que ele fez doutorado. Ele trabalhava lá num hospital público. E o Dr. Jorge, ele largava tudo, os atendimentos, e vinha para perto de mim.
e ficava do meu lado. Mas por quê? Porque eu falava nomes técnicos, né? Que hoje as alunas reclamam. Para que eu tenho que decorar onicomicose, onicocriptose, né? Paroníquia. E eu fazia um encaminhamento. Encaminho, fulano de tal, com problema, com suspeita de onicomicose no segundo hálito, na parte distal. Eu fazia exatamente conforme eu aprendi. Então, eu acho que isso ganhei o quê? Respeito. E ele começou a atender os pacientes que eu encaminhava, e quando eu solicitava a ele largava tudo e ia ficava do meu lado. Teve uma ocasião que apareceu uma paciente lá no posto de saúde, ela relatou que não era diabética, mas deveria ser, onde que ela espetou com vidro, ela me relatou, e nisso criou ela falou que era um calo, ou se não era alguma coisa relacionada ao vidro. Eu cheguei, eu falei, opa, só na palpação, eu percebi que tinha algo mais ali. A gente não pode afirmar, né? A gente suspeita. Aí eu cheguei lá para o médico e falei, doutor Jorge, eu suspeito que tem uma paciente que esteja com uma úlcera plantar, um mal perfurante, eu não posso afirmar. O senhor poderia me ajudar? Aí ele na hora, ele parou de atender, vamos lá, Rosângela. Mostrei para ele o caso, ele senta aí, me pega o bisturi. Eu peguei o bisturi e dei para ele. Ele virou, não, é você que vai fazer o procedimento. Eu regalei o olho, imagina, no médico, cirurgião, mandando eu, uma mera podóloga, fazer. Então, eu comecei a fazer o debridamento ali e começou a aparecer. Aí eu olhava para ele continua, Rosângela? Aí eu continuava, ele continua, Rosângela? Aí teve uma hora que ele, para aí, Rosângela. Aí chegou e falou para ela, vamos para o consultório, para o centro cirúrgico à noite. E realmente ela estava com uma úlcera. Mais tarde, uma outra ocasião, uma médica falou que tinha uma paciente que estava com uma unha encravada, ela me encaminhou lá no posto, a paciente está com uma encravada. E eu cheguei, olhei e eu vi que aquele dali não era um granuloma. Embora um aspecto horrível, eu falei, olha, eu não posso trabalhar nisso. Aí entra de respeitar os limites, né? Ela, não... eu falei, a senhora tem que ir no dermatologista. Na época, o doutor Jorge estava de licença porque estava fazendo doutorado, aí ele se ausentou e não tinha dermato, mas no posto. Aí ela, e agora, o que eu vou fazer? Eu falei, você vai para o hospital, vai procurar um dermatologista, isso com uma certa urgência, porque teu caso não é muito simples. E o que acontece? Quando ela foi, era um carcinoma. Como é que eu sei? Especular, né? Estava uma bola. Como é que eu sei? Que depois ela retornou, ela veio me agradecer, né? Que o encaminhamento não era algo simples como pensaram. E o bom dessa experiência minha do posto, que lá eu aprendi muito, né? É engraçado que eu falo, aprendi além dos médicos, né? Da equipe de enfermagem, eu aprendi também com os pacientes, porque eles tinham lá as úlceras, os maus perfurantes, e tinha que fazer o procedimento. E no técnico a gente não aprendia, não sei hoje, mas na época a gente não aprendia cuidar da ferida. Hoje tem um curso de especialização, né, para pé diabético. E eu cheguei, quando primeiro, imagine, eu nunca tinha visto uma ferida ao vivo e a cores ali, quando o primeiro paciente que eu peguei, aquela úlcera, aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí ele, esfrega, esfrega até... Aí eu falei, Ele, não, mas não pode. Ele, não, você tem que esfregar. Aí eu esfreguei, eu falei, agora? Ele, não, passa o bisturi aqui em volta, tem que fazer. Aí eu fiz o debridamento. Eu falei, e agora? Ele vai lá naquele armário, pega a pomada tal. E eu falei, tá, e agora? Aí eu fiz o enfaixamento, ele não está errado, é assim que faz. Então, eu aprendi muito, além de aprender com os médicos, eu aprendi também com os pacientes. E tinha um paciente que eu comecei a fechar a ferida, que estava há anos, e ela começou a fechar. E ele começou a brigar comigo. Você está fechando minha ferida.
Por quê? Porque ele queria ficar ganhando dinheiro do auxílio. E ele que ele fazia com o pessoal da equipe de enfermagem, ele pegava o dedo e abria a ferida. Tem de tudo, né? Ele abria, mas só que comigo ele já não estava mais conseguindo, com a podologia, fazer o que ele fazia antes. Então, é um conhecimento enriquecedor, né? Quantos anos você ficou lá? Fiquei 3 anos, 3 anos, 3 anos. Até hoje eu tenho clientes do posto, tem uma enfermeira que de vez em quando ela me liga, Rosângela, vai em fulano de tal, tem como você atender? Aí eu vou. E eu ganhei muito, não ganhei dinheiro, mas acabei ganhando também clientes, que acaba tendo a indicação de Com fora certeza, do posto, é. não, mas de fora. Os próprios profissionais, né? Sim, conhece uma também. podóloga? Pô, lá no posto tem uma podóloga que Tem, atende lá, que ela é boa e tal. Tem. Aí o que aconteceu? Aí, sabe, infelizmente mudou o governo e me ligaram para mim, olha, Rosângela, parabéns, foi até a secretaria, gostamos muito do seu trabalho. Eu acho que eles ficaram com medo de eu, de repente, processar e tal, não sei o que aconteceu, mas não vai dar para dar prosseguimento. Falei, tudo bem. Eu falei, tudo bem, já tinha aprendido, tá bom, foi bom. Só assina aqui meu doutorado. Mas foi bom. É um conhecimento que ninguém vai tirar nunca de mim, né? Uma experiência. Eu me lembro que foi a época que eu estava na faculdade e eu ia toda segunda-feira para o posto. De manhã eu ia para a faculdade e sem dinheiro, tá? Trabalhando de graça, ia para a faculdade, depois eu ia para o posto, né? Aí alguns funcionários falavam, poxa, você não está ganhando nada. Eu falei, não tem importância, está sendo bom. E realmente foi maravilhoso, né? Até hoje tenho, como falei, tenho hoje clientes meus que eram do posto, que são clientes meus. Isso Legal. em 2000 e quando? Foi em 2000, formei em 2004. Eu trabalhei no posto em 2005, 2006, não, 2007, 2008, que eu trabalhei no posto de saúde. Legal. E quando é que você começou a clínica? Então, aí Já temos uma versão do episódio anterior, né? Que, aliás, que o digníssimo marido desta jovem senhora aqui esteve aqui no podcast, falou mais dela do que dele. Aí, inclusive, foi até que despertou o interesse de uma seguidora. Falou assim, agora eu fiquei tão curiosa, mas ele falou tanto dela que eu tô curiosa para conhecer. Então, vamos lá. Eu atendia a domicílio, tá? Pegava como muitas podólogas, atendendo a domicílio, a mala. E comecei na minha casa, sala, quarto, cozinha e banheiro. E às vezes eu mandava as crianças, na época era criança, ir para o quarto e lá fazer o atendimento. E depois mudamos para um outro espaço. Aí eu atendi também na minha casa, né? Peguei, imaginava a podologia, atendi. Aí um belo dia apareceu na rua uma oportunidade numa loja. Mas a loja era feia. Era totalmente contra tudo que a gente aprendeu na podologia, que eu tinha aprendido, que nós praticamos na podologia. Mas eu tinha que dar o primeiro passo. Eu tinha que começar. E quem me apresentou essa loja foi o Anderson. O Anderson falou, Rosângela, tem a lojinha ali, vai. Aí o medo. O aluguel era R$300 só. Só 300. Não, mas R$300 em que ano? 2000 tem 18 anos, 19, 18 anos. R$300 naquela época devia ser quase 1.000 agora, né? Não, uns R$600. É? Só? É só. Mas para mim era muito. Sim, pô, mas naquela época... não tinha muito cliente. Para mim. E eu falei, eu acho que eu não vou conseguir. Aí eu antes, não, você consegue. Eu falei, não, é muito. Aí ele, não, faz uma coisa, Rosângela, eu pago os 2 primeiros meses, se você não conseguir, depois o 3º mês tu se vira. Olha, a minha alegria foi que eu não precisei usar dele, eu acho que eu usei só um mês só, que ele foi a parte do depósito, e ali iniciei uma salinha com cimento, uma cadeira de estética, as paredes eram de madeira, que a gente pintou, mas era no início. Fiquei 1 ano. 1 ano só. E eu sabia que eu não estava no lugar correto. Aí eu comecei a falar para os clientes, comecei a panfletar. Eu mesmo panfletava na rua.
Não tinha YouTube, não tinha internet na época. Eu tinha até aquele pezinho do Ibrap, Sei. sabe o pezinho? Era um folderzinho que era pezinho, né? Eu me inspirei naquele pezinho, criei o meu próprio pé e eu comecei a distribuir na região. Pegava o Anderson, também distribuía e começou a vir o clientela. Depois de um ano, eu comecei a falar com meus clientes, que já se tornam clientes amigos. Eu tenho muito cliente amigos, né? Que ao longo do tempo você vai granjeando e aumentando esses amigos, amigos do bem. E eu comecei a falar, tem algum local, eu preciso sair daqui, eu não estou correta, estou errada. E o Otávio, um amigo, um cliente que até ontem eu atendi ele chegou, tem ali uma casinha, fala lá com a Alzira, eles são gente boa. Aí o medo. Eu falei, ai, quanto que é? Não sei, vai lá, conversa com ela. Aí eu fui conversar com a Alzira, aí a Alzira chegou para mim e me deu o valor. Eu não me lembro quanto que era o valor. Eu acho que, se eu não me engano, era R$1.200. Eu falei, tem como abaixar? Não, era 800. Ela, não vou abaixar nada. Você vai conseguir com o teu trabalho, você vai conseguir pagar. Aí, olha, fiquei lá na casa 8 anos. Nunca atrasei. Foi com o meu trabalho. E nesse íntre, Gabriela e Rodrigo crescendo, né? Aquele desafio de maternidade, família. Exato, mas o Anderson sempre foi paizão. Legal. O Anderson sempre me apoiou em tudo, ele ficava com eles, ele não tem o que reclamar nesse sentido, fazia comida pra gente, ele sempre esteve no meu lado. E a questão era, eu sabia que sozinha eu não ia poder crescer. Eu precisaria de alguém. E olhei para meus filhos, Gabriela e Rodrigo, opa. Aí, melhor sócio. Ensinei a Gabriela a fazer unha. Pegava como manicure. Eu falei, Gabriela, vamos fazer unha, vamos ajudar a trabalhar com a mamãe. Ela, não quer ser manicure. Eu falei, não, eu te dou 100% é teu. Comprei material para ela sentava do meu lado. E tudo que ela fazia era dela. E ela começou a gostar da ideia. Né? Ela, jovenzinha, 18 anos, começou a ganhar um dinheiro. E tinha já um número legal de cliente, ela fazia muito bem. Herdou alguns clientes suas, né? Exato, estava ali na hora, eu já mandava. Aí depois eu cheguei para ela e falei, você quer ser esteticista? Ela, não. Aí eu tinha a estética, tem uma alta frequência, né? Aquela maleta branca, eu já tinha da faculdade. Eu falei, eu te dou essa maleta, se você for, olha, pessoalzinho, né? Te dou essa maleta para você. Aí eu já tinha a sala minha de estética, separada da podologia, eu te dou essa sala. Aí os olhinhos dela brilharam e ela foi estudar estética. E começou a trabalhar comigo. Trabalhava eu e ela. Aí depois veio a namorada do Rodrigo, a Rayane, veio trabalhar com manicure, que eu também persuadi. Falei com ele, é melhor trabalhar aqui, vai ganhar dinheiro. A família inteira. Conheço uma história dessa assim também. Também. A gente vai, não tem melhor sócio. Aí depois veio quem? Veio o Rodrigo. O Rodrigo fazia jovem aprendiz, estava querendo casar, e ele casou na época, ficou desempregado. Na época, eu iria fazer a pós em acupuntura. Aí eu olhei para ele, eu falei, preciso dar uma profissão para esse rapaz. Eu falei, vou incentivar ele a fazer a acupuntura. Porque eu já tenho a formação, a graduação, eu entro em outra especialização, em outra pós. Aí eu incentivei ele a fazer a acupuntura. Então, com isso, eu tive o quê? Mais clientes, mas tanto de podologia, como de acupuntura, de estética. Aí a gente começou a ficar conhecido ali na região. E o Rodrigo, um excelente profissional, Gabriela também, a Rayane também, todo mundo lá lutando e todos eles ganhando 100%. O que eles faziam? Era o meio de... Você queria fomentar essas ideias. Exato. Eu queria crescer. E eu sabia que sozinha eu não ia crescer. Então, eu tinha que inspirar eles, né, nesse meio. E aí, o que aconteceu? Aí o Rodrigo veio crescendo, pá. Aí, um belo dia, o Rodrigo precisa da minha sala de podologia para fazer uma acupuntura e uma massagem. Uma quiropraxia, massagem. Ele falou, mãe, não dá para você ficar aqui, não. Tu tem que ir lá para fora. Me expulsaram, Jonas, da casa. Eu fui pro quintal
com a cliente. Incrível. Caramba. Aí, aquele momento, eu falei, não dá mais. E vamos procurar outro lugar. Foi aí que a vizinha, que era minha inquilina, que era proprietária da casa que hoje nós estamos, ela falou, Rosângela, chega, vem, aluga essa casa que agora é tua. E realmente foi lá, é a casa que nós estamos, onde tem a sala de estética, a sala de podologia, a sala de massagem, e é lá que a gente está crescendo, mas, conforme eu falei, a gente não cresce sozinha, a gente não cresce sem meta, sem foco, né, sem estudar. Eu sempre foquei muito nos meus estudos, até hoje, vamos estudar, vamos ser humildes, né, vamos ser humildes e captar conhecimento, ninguém é dono do saber, a gente sempre aprende, e eu estou aqui na vida sempre tentando aprender, acreditando em mim, acreditando na minha equipe, que é da minha família, né, por enquanto, e sonhando, vamos lá, vamos escalar, não é fácil? Não é fácil, mas é gostoso quando a gente consegue, quando a gente conquista algo, aí vale a pena e é gostoso. Com certeza. E hoje, quais são dentro da podologia, quais são os procedimentos que você faz mais, que você Olha se dedica mais? A parte do granuloma, eu, sem sombra de dúvida, eu me sobressaio muito bem. Eu não tenho... A minha meta é um dia ser conhecida como isso, né? Como a podóloga que se supera nessa parte do granuloma. Eu trabalho muito bem. A minha meta é meu cliente, eu tirar uma onicortose, uma espícula sem dor. E com isso aí entra a parte de aromaterapia, que eu vou estudando lá, a parte dos meus óleos essenciais para causar uma analgesia, uma anestesia naquele paciente lá, para ele não sentir a dor, né? E minha meta é essa, o paciente não tem que sentir dor comigo. A minha meta é fazer um procedimento sem sangue. Isso é diário. Cada paciente que eu pego, eu falo, eu não posso sangrar, ele não pode sentir dor. É um desafio meu. Então, é mais ou menos isso que eu tento na podologia. Muito bom. E quais são os planos para o futuro? O que você enxerga? Expandir. Eu quero e vou conseguir. Eu imagino, idealizo por que não mais uma outra podopédia em outra região? Por que não? Os outros conseguem, eu também posso. Então, quero crescer mais. Legal. Né? Agora, a equipe está ganhando 100%? Já começaram a reclamar que eu já começo a pegar uma parte, tem que ajudar. Tira pelo menos 20%, né? Tem que ajudar, pagar né? o custo, né? Não é? Tem que começar. Aí alguma reclamação, eu falei, não, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. A conta aí da água, a conta da luz chegando. Eles estão mais maduros também, né? Sim, já estão ali, eles sabem que ali é deles, né? Sim. E eu preciso deles, eles precisam de mim. Sim. Senão... E é um processo que você construiu, que eu acho que de alguma maneira até é parecido com a minha mãe, né? Sim. Que eu acho que minha mãe tinha essa preocupação de, tipo, eu não vou durar a vida inteira. E eu posso até suprir a educação, suprir a primeira fase, mas e depois, né? E nós, como profissionais que temos agenda, nós temos ali um ativo. A carteira de clientes é um ativo, sim, né? Sim. Então, poxa, se você não tem quem dê continuidade nisso, né? Como é que funciona? E você tinha os outros serviços também que você falou, né? Que não era somente podologia. Podologia, né? Tinha estética, depilação e agregar. Exato, tem que agregar, exato. Tem que aproveitar. E é isso, Jonas. E hoje você também só atende como podóloga. Sim, e botou eles para fazer. Botei outra área. Shiatsu, exato, tudo eles. Sei fazer. Sim. Mas eu sabia que eu tinha que focar numa área. Se eu faz tudo, eu não ia ser reconhecida como sou hoje. Então, mesmo ganhando pouco na época, como podóloga, eu falei, não, eu sou podóloga, tudo bem, sei fazer, sei as outras áreas, sei depilar, sei cortar um cabelo, sei fazer uma maquiagem, mas eu sou podóloga. Eu preciso ser conhecida. Deixo isso para a Gabriela, deixo isso para o Rodrigo, vamos fazer outras coisas na área da podologia. E hoje, da região, lá onde eu moro, quando falo em podologia, o pessoal me conhece. Não, podóloga é Rosângela, vai na Rosângela. Então, isso não tem preço, né? Esse reconhecimento das pessoas na sua volta, né? Sim. E eu, acima de tudo, a autovalorização
ter o autorreconhecimento, né? Mas tudo depende do quê? Do projeto, de acreditar, né? Vamos lá, eu acredito, eu posso, vamos lá. Sim, que é a paciência de esperar o processo acontecer, né? Exato. Não dá para você botar a semente e no dia seguinte voltar para pegar Não a dá, fruta não que não dá, vai estar lá, né? Não dá. Imagina em 2004, né? Então, hoje vocês estão colhendo os frutos de tudo que plantaram, né? Sim. E a sua trajetória se permeia ali com a do Anderson, porque Sim. até não somente com a clínica, mas também depois no futuro ele começa a sair sair não, né? Mas ampliar das áreas dos eventos que ele já fazia e vir para a podologia também, né? Que ele eu fui contou dando toda essa ideia para história. ele, Exatamente. vamos lá. É um complemento o outro. Eu falei, ô Anderson, por que tu não faz evento? Eu falei, você já trabalha com turismo, vamos para a podologia, está precisando, aí entra você ter a visão da carência do mercado. E eu passei isso para ele, o mercado está precisando de eventos, não tem. Aí eu falava, procura fulano de tal, Beltrano, professor tal, olha, esse tema tá em defasagem na podologia, corre, e ele corria atrás, ele me escutou e vamos lá. Legal. E vocês também têm oferecem alguns cursos também lá no espaço de vocês, porque é grande, né? Sim, então, eu gosto muito de ensinar, eu amo. E eu faço velas também, não sei, as minhas velas, eu falei, vou experimentar, candle massage. E a vela sou eu que preparo, aproveitei um pouquinho dos óleos essenciais, um pouquinho do conhecimento da cosmetologia, e fui fazendo as velas à base de coco, de mel, e tá dando certo. Legal. Tem gente que já tá ligando para mim, olha, a vela, eu quero. E eu tenho algumas coisas que eu ensino no curso sobre os sais. Quais são os sais que você tem que usar, sais de banho, manobras que se usa. E eu estou tentando colocar essa ideia também na podologia, de não ficar apenas num tratamento, né? Que todo mundo sabe. E além, ter essa visão. Aí eu peguei um pouquinho da estética, né? Sim. Que é a parte das massagens plantares, dos sais e dos spas. Vamos colocar isso na podologia para a gente ganhar mais um pouquinho, né? De repente, proporcionar um diferencial para o teu paciente. Exatamente. Né? Isso. Porque não é só... Eu quando falo muito sobre você ter mais produtos, mais serviços, e obviamente que tem um objetivo financeiro por trás disso, mas não é só o financeiro, né? É potencializar o resultado, é você levar mais conforto, bem-estar para o cliente, né? E ter esse diferencial, porque isso acaba sendo algo que o cliente olha e fala, poxa, mas ninguém fez isso comigo antes. Sim. Não, mas esse tipo de coisa aqui que só ela que faz, né? Sim, essa a ideia. Cria essa valorização também, né? É isso que eu tento nos cursos, mostrar isso para os alunos. Sim. Não ficar preso naquele mundinho. Olha em volta, tem coisas boas que você pode agregar na podologia, né? Agregar no seu dia a dia como profissional, ofertar... encantar aquele cliente. Sim. Eu falo muito isso, vamos encantar o cliente, dá um presente, não precisa ser caro, você dá uma massagem diferenciada, né? Dá um plus a mais, encantar o cliente. É isso que eu procuro. E esse padrão é interessante, né? Porque como esteticista você aprendeu muita coisa e conseguiu mapear, formatar isso e agregar na podologia. Na podologia. Né? Assim como hoje, por exemplo, tem muita gente estudando biomedicina, aí acaba também sempre criando alguns padrões, né, que vêm dessa outra área. No meu caso, por exemplo, lá quando eu fui estudar, foi mais a área da fisioterapia. Sim, né? sim. Que eu não cheguei a concluir a faculdade, mas, cara, me ajudou muito na podologia. Uma visão de parte biomecânica, né? Exatamente. Minha tia Carmen também, com a parte da biologia, como você citou. Então, hoje até a gente tem a graduação em podologia, que diga-se de passagem. Vamos pular essa parte aí, editor, né? Tá bom, melhor tá bom. cortar, né? Tá bom, mas, enfim, mas vai mudar agora, saiu uma resolução do MEC, ainda proibiram as universidades do sistema 100% EAD. Não tem 100% não, acho que não vai poder ter nada EAD, eu acho. Eu bato palma, eu sou totalmente contra. Porque, não entra na minha cabeça. Quem é da antiga, como a gente sabe que não tem como. E acaba criando muita brecha, né, para a pessoa entrar e quebrar a cara. Exato. E não se trata de se quebrar a cara, danificar a saúde de terceiro. Exatamente. Mas né? de quebrar a cara nesse sentido, no contexto exato, todo, né? Porque você... E aí se frustra. Por que tem muita gente se frustrando? Porque ela entra para ajudar
e arruma um problema para o acaba cliente e sai atrapalhando. completamente. Ainda a imagem da podologia ainda por cima cai. Sim, E a gente que é da antiga é uma coisa que a gente preza, Pô, porque parece prática, aquele bebezinho, né? É o nosso valorizar. bebê, ninguém não mexe nele. E infelizmente hoje em dia estão pegando a criancinha, tacando para cima, deixa a criança suja, não estão cuidando da podologia conforme ela merece. Infelizmente. Agora, voltando a falar da vela, você me deu uma de presente, eu levei, né? É ambiente. É ambiente. Cara, aquela lá, ela dá um cheiro diferente de todas que eu... Sério? Eu tenho até pena, eu acendo, depois eu vou lá e apago. E o legal, Jonas, a gente fala muito dos óleos essenciais, né? Eu amo aromaterapia. E, por exemplo, aquela vela, você pode pingar óleo ali, tá? Que ela vai espalhar. Mas e vai fazer eu já fabrico ela para ambiente com óleo. Legal. São os óleos essenciais. Só que agora cada vez você vai aprendendo, que dali foi a primeira que eu fiz. A gente tem que dar um pontapé, né? Verdade. E agora eu estou especializando mais. Essa semana eu fiz uma massagem no cliente com aquela de corpo que eu trabalho, que eu vendo, e eu amei a minha própria vela. Quando eu acendi, eu falei, que cheiro bom, foi eu que consegui fazer isso não tem preço. Você fabricar um produto, né? E aquele produto dá um resultado maravilhoso, eu massageando lá o pé da cliente. Aí eu falei, que maravilha, que deslizamento que dá. Aí na hora foi filmado, uma equipe estava filmando lá na hora, eu achei o máximo a minha própria vela. Mas de coração, não é para me engrandecer, não. Não, falei, mas é gostoso, porque você chega no fim e fala assim, gostei do resultado disso. Exato. E é tudo, é você botar na prática tudo que você aprende. Eu botei na prática tudo que aprendi nos cursos, na faculdade, né? Na minha pós, em aromaterapia, a gente trabalhava muito com sais, com essa parte holística, né? Do tratamento com o paciente, né? E estou tentando botar isso também, um pouquinho que eu aprendi lá na pós, botar na podologia, né? Essa parte holística, dos sais, da pinda. Estou nos meus cursos, quando eu dou lá no meu espaço, eu ensino ao trabalho com as pindas, pindas chinesas, elas se encantam, porque eu coloco ali, todo mundo participa lá na fabricação, aí algumas falam, me ensina a fazer vela. Eu falei, não dá, porque a vela exige todo um local apropriado, não é nem egoísmo, ela quer só para ela, não, porque existe a parte da higiene, né? Você trabalha com fogo, existe toda o procedimento certo, né, para fazer, e o local é pequeno, aí por enquanto o que eu passo, elas aprenderem a fazer os sais de banho, aprenderem a fazer a pinda. Agora eu estou desenvolvendo aqueles sais efervescentes, a bomba. Sim. Aí eu estou estudando como é que eu vou fazer e tentar botar também na podologia para um outro momento, tentar vender um relaxamento para o paciente, entendeu? Que não ficar só ali na podologia, a cliente faz de repente um pacote X, ou de repente vem mensalmente, todo mês certinho, no final de um mês eu vou te dar um presente, vou te dar uma massagem diferenciada, vou te dar um spa do pé com sais, aí o cliente gosta. Legal. Né? Então, e o que sabe que me chama muita atenção, Rosângela, que você conseguiu com maestria separar bem essa parte, entrando com uma nova proposta, que era a podologia, abrindo mão, porque isso deve ter perdido bastante dinheiro, literalmente, porque aquele cliente chega, não, Rosângela, eu quero fazer, você sabe que ele vai te pagar, mas você pensa, poxa, mas até quando eu vou ficar me prendendo nisso, né, e não vou conseguir depois avançar. Mas você conseguiu fazer uma integração muito bem feita, mesmo sem perder a característica que a podologia tem de ser da saúde, mas trazendo esses complementos, né, que agregam muito valor e trazem esse equilíbrio e bem-estar para o cliente, né? Inclusive, a aromaterapia, ela está nos postos de saúde. A gente trabalha como terapeuta nos postos de saúde, para tu ver como que o grau dos óleos essenciais. Na parte do parto, a gente trabalha com óleos essenciais. Existem unidades que têm terapeutas, aromaterapeutas trabalhando
um preparo, no pré-parto, né? E na hora do parto. Com tudo isso que eu estou tentando agregar para a podologia, né? Que é um diferencial também muito grande. Essa parte que, na verdade, elas acabam se complementando, porque hoje em dia, quem não tem estresse, quem não tem ansiedade, quem não tem depressão, quem não está precisando de um carinho, né? O cliente chega lá no nosso consultório, ele senta na nossa cadeira, né? E começa a contar os problemas. Aí vira né? psicólogo. Você vira psicólogo. e não porque você trabalhar também a parte emocional desse paciente, Claro. desse cliente, com os óleos essenciais. Sim. Os óleos essenciais, ele trabalha muito essa parte emocional. Ela trabalha ansiedade, depressão, a parte da memória. Inclusive, os óleos essenciais, ele trabalha também a parte do autismo. Eu, por exemplo, eu atendo muitas crianças autistas. Tem uma que a Elô, ela é extremamente autista, tem 6 anos. A unha dela é encravada. E eu dou o alinho lá, ela acalma, né? E eu consigo, às vezes na guerra, infelizmente, às vezes ela está com granuloma, né? A gente temos com a permissão dos pais fazer uma certa contenção. Mas a mãe dela fala, não, Rosângela, é você. Aí entra a questão da especialização em pediatria. Eu fui também na Amarra, porque começou a aparecer crianças, bebês com unicorptose e não tinha quem cuidasse, e na época são poucas, né? E eu fui lá e até hoje eu atendo muito bebê, muita criança, também nessa parte. Então, aí eu uso os olhinhos, né? Para dar uma analgesia ali também, naquele granuloma, para mim poder trabalhar na paz. Muito bom. Rosângela, se tivesse alguma coisa que você pudesse voltar no tempo e fazer diferente Não. de tudo que você fez, Nada. faria tudo igual? Faria tudo igual. Não me arrependo de nada do que eu fiz, porque eu sempre falo isso para você, o que eu sou, o que eu tenho, o que minha família tem é graças à podologia. Eu amo a podologia, eu amo o que me tornei graças à podologia e eu quero me tornar mais, cada vez mais, né? Parou por aí não, tem que continuar estudando, focando e crescendo. Eu quero crescer, igual com a águia aí, né? Voar os céus, né? Tem que voar alto. Se a gente não voa, a gente fica ali. E é um combustível que dá, né? Quando você você dá uma estagnada, você pensa assim, não tem muita motivação para fazer as coisas. Aí quando você vê um morro mais alto, uma montanha mais alta, você pensa, acho que eu vou voar para lá, Se né? tem alguém que consiga, né? Se alguém conseguir, eu posso. Verdade. Né? É aquela história, né? Mire nas estrelas que a lua você chega, né? Verdade. Então, é mais ou menos isso. Eu quero, graças a Deus, eu tenho um companheiro que pensa da mesma forma do que eu, que está ali do lado a lado, a gente batalhando, lutando, e ambos com o mesmo objetivo, de crescer. Crescer em todo sentido. Primeiramente, eu acho que até a parte espiritual também envolve, também a gente está sempre conectado e agradecer, né? Ser grato, a gratidão pelo dia de ter levantado. Agradeço primeiramente a Deus, ao meu marido, o Anderson, não tenho que falar, às vezes tem uns arranhãozinho, um arranhãozinho ali, outra cá, mas meus filhos são a minha joia, são, assim, pessoas fantásticas. Minha mãe, que sempre me apoiou quando eu estava trabalhando lá, mãezona, mãe é mãe, né? Você sabe disso, embora ela esteja na memória de Deus, né? Ela está bem guardada, e ai de mim, se não fosse minha mãe me ajudar, me apoiar. E os amigos, né? Que a gente vai conquistando. Construindo. Muito bom. Hoje, a Rosângela, como pessoa, como profissional, é uma mulher realizada? Sou realizada e quero me tornar mais ainda. Não parei por aí, não. Vou continuar. Tenho vários alvos, vários objetivos, vou continuar. Muito bom. Sou realizada, mas ainda tem mais conquista ainda. Com certeza, esse é o caminho, maravilha. É isso aí. Então, queria que você pensasse agora, a galera que está assistindo a gente, tem muita gente que está começando, ou até já está caminhando há um tempo, 1, 2 anos, mas ainda está patinando, não engrenou ainda, não conseguiu se estabelecer na podologia. O que você diria para essas pessoas?
como um incentivo para elas? Acreditar nelas, tá? Acreditar na força que ela tem, né? Nunca desistir, né? Na primeira queda, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Como um ditado fala, e acredita. Acredita em você. Não deixa ninguém tirar teus sonhos, não deixa ninguém roubar os sonhos. Acredite. Acredite. Se uma pessoa consegue, se eu conseguir, você é capaz. Se o Jonas conseguiu, você também é capaz. Você tem que acreditar em você, tá? Muito bom, muito bom. Ó, obrigado por você ter vindo aqui. Pô, fiquei feliz de poder conciliar essas agendas, né? E hoje é sábado, a gente grava aqui, gravar, tá ainda ao ar na quinta, mas hoje é sábado e eu nunca falei isso aqui, mas por ser um dia especial, um dia da sua família, um dia do seu trabalho também, né? Vocês abrirem mão de virem aqui pra gente poder gravar. Obrigado pelo presente, realmente fiquei surpreso e muito feliz, encantado, muito bonita, vou botar lá no meu escritório. Só não vou conseguir levar embora amanhã, porque no avião não dá pra levar, mas vou deixar lá no Ibrapa e depois eu levo ela quando eu vier de carro. E parabéns por tudo que você alcançou e pelo que você ainda vai alcançar. Conte sempre com a gente, com o Ibrapa, com o Jonas. Obrigada você, mesmo. O Anderson também, que tá aqui nos bastidores. Só gravando ali. É bom que é assistente também. É o maridão, ele. O maridão. E é isso. Nosso patrocinador mandou um presentinho, uma lembrancinha. Sim. E eu escolhi a cor aqui, que eu acho que você gosta dessa corzinha aí também, né? Dá uma olhadinha aqui. Ah, sim. Obrigado, Lilás. Vou usar. Aqui. Um joguinho combinado de itens. Vou botar lá na minha mesa, tá? Muito obrigado, Jonas, de coração. Tem mais uma coisa aí. O Dapen. Também Lilás. É um Dapen Lilás. Obrigado. Vou guardar com carinho. Vou usar com carinho. Toda vez que eu pegar nele, eu vou lembrar, do meu mentor, do meu mestre. É bom ser mestre. É bom, né? é bom. Né? É bom. Ver o é bom quando você já deve estar tendo esse resultado, né? Quando você vê as pessoas que você ensinou também fazendo coisas incríveis, né? Conquistando, crescendo. Você Isso é gostoso demais, saber né? que você fez parte, né? Exatamente. Um momento da vida. Muito e bom. A gente não se dá conta, por exemplo, eu não tinha a mínima noção que hoje, depois de tantos anos, a gente sentaria aqui para conversar e eu ouviria mais detalhes dessa história. Porque a gente vê de fora, vê que vocês são bem-sucedidos, né? Vê que vocês estão sempre bem e a gente percebe que vocês estão bem. Sim. Mas ouvir os detalhes, as histórias, sabe? Que às vezes no dia a dia a gente acaba não conseguindo, né? Sim. E isso traz essa reflexão de que eu não imaginava que o meu trabalho seria uma parte desse quebra-cabeça. Sim. Né? Assim como a gente faz com o cliente, quando a gente está atendendo o cliente ali. Né? Você até citou o exemplo de estar atendendo as pessoas que são diabéticas, que têm problemas, o quanto é satisfatório você poder ajudar essa pessoa e evitar que ela tenha uma amputação, ou que ela morra mais jovem, né? Prolongar a vida dela e a qualidade de vida. Então, eu acho que isso também é um ponto que traz bastante esse estímulo, né, de pensar assim, poxa, não é só pelo meu resultado, pelo dinheiro, mas também pelo que a gente está gerando de transformação. Né? Porque mudança, mudando a vida. É um pouco o propósito, né? Exato. E tem uma coisa, não sei se você já reparou, mas a podologia tem muita gente que vem para a podologia, muito mais gente apaixonada por isso do que propriamente pensando assim, vou ganhar mais dinheiro. Quando elas observam que tem muita oportunidade e que podem ganhar dinheiro. Mas quando você pergunta assim, por que você veio para podologia? Eu sempre amei pé. Amei. Eu era manicure. É lindo. Eu vejo isso. Então você vê que é realmente uma coisa por amor, né? Amor. Que tem um incentivo além do dinheiro. Porque o dinheiro, cara... O dinheiro é consequência. É consequência. Eu não posso correr atrás de dinheiro porque ele não vem. Deixa, faz por amor. Que as coisas... Papai do céu... Ele abençoa, acredita, faz a tua parte. E deixa ele fazer a dele. Trabalhe por amor.
Seja honesto naquilo que você, aos teus princípios, né? Uhum. Aos princípios que você aprendeu na podologia, né? Aquele juramento que a gente jura, né? Seja honesto aquilo, né? Não tenta dar fugidinha. Aí as coisas começam a acontecer. Né? E ter a paciência. A paciência é tudo. 20 anos, né? É paciência, mas consegue. Consegue. Bom. Vou compartilhar teu contato no Instagram aqui. Agradeço. Até para... Vocês têm um Instagram só das velas? @podopele. Não, das velas. Das velas, por enquanto, a gente está ainda no Serenascer, tá? Eu posso depois te dar. O meu Rodrigo está me ajudando. Eu chamei ele para ser meu sócio. E eu estou ensinando ele a passar o legado, né? Isso aí. Aí ele está me ajudando nessa parte das velas. Maravilha. Né? Aí o que acontece? Eu vou colocar aqui na descrição e vocês podem depois entrar, segue ela no Instagram, acompanha o trabalho dela, vê a agenda de cursos, próximos cursos, quem é daqui do Rio de Janeiro, né? Tem também o evento, né? O evento do Anderson. Vai ter o próximo, se eu não me engano, agora dia 8, né? 8 de quê? Agora de junho. Ah, mas isso aí não tem mais vaga. Não, já está fechado. Ele está com a ideia também de fazer um dia em setembro. Eu não sei a data, eu acho que ele ainda não sabe bem a data. Dia 20. 22 de setembro? Está confirmado, 22 de setembro. 22 de setembro. Então, eu vou deixar aqui também na descrição, depois tu E tem o curso das velas, eu estou com 2 turmas, dia 9. Lá no evento dele abriu uma turma dia 16. E se der, eu vou abrir uma 3ª turma para finalzinho de junho. Vamos ver o que vai acontecer, né? Muito obrigado mais uma vez, Rosângela. Obrigadão, tá? Gente, o mínimo que você pode fazer é deixar um like aqui, porque foi um bate-papo valiosíssimo, mas troca aqui de experiências e conhecer essa história maravilhosa aqui, inspirar e trazer um ânimo novo. Você que estava pensando no desafio, agora foca realmente no que você pode fazer. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.